Oi, gente! Hoje nós vamos aprender algumas técnicas de aquarela para iniciantes e também a gente vai fazer alguns personagens a partir de manchas. Para isso, nós vamos usar os materiais básicos que a gente apresentou na aula passada. E eles são os pincéis, e vocês podem usar ou os profissionais de aquarela ou os escolares mesmos. A gente vai precisar dos papéis de aquarela ou uma folha de ofício normal que vocês tenham em casa, e também a tinta de aquarela, que pode ser a que vocês tiverem, seja em pastilha ou seja em tubo. Isso. E também vocês vão precisar de 2 copinhos ou potinhos para colocar água. Um vai ir a água limpa e o outro vai ir a água suja, que é a que tu vai limpar o pincel. Também vai precisar de borracha, lápis, a nanquim se vocês tiverem, mas se vocês não tiverem também não tem problema. Um guardanapo ou toalha de papel, toalhinha, para limpar o excesso, limpar o pincel. E algumas técnicas que a gente vai aprender. Nós vamos usar alguns materiais que são diferentes. E o primeiro deles é o álcool, que vai dar um efeito diferente. Então, nós temos aqui um tubinho de álcool. O segundo deles, que é o sal grosso. E o terceiro, que é a vela. A vela, ela vai ser um substituto para máscara de aquarela. A primeira técnica que a gente vai ensinar para vocês é o degradê. E esse degradê, ele é feito um pouquinho diferente, porque a gente pega a folha de aquarela, ou a folha normal, e a gente levanta ela... Não sei se tu quer gravar. De pertinho. E a gente dá uma levantadinha nela, uma inclinada, pra água ir escorrendo. Eu posso cantar? Quer cantar? A técnica que eu vou mostrar agora é o úmido sobre úmido, que é quando o papel já vai estar molhado e o pincel também. Eu tô fazendo um círculo só com água. E quando a gente coloca o pigmento de aquarela sobre a água, sobre esse círculo, ele não vai passar desse círculo. A tinta vai respeitar essa limitação da água. A gente vai conseguir ver a diferença dessa técnica para a próxima quando a gente fizer a mesma mancha. Então, a próxima técnica é ao contrário dessa, que é a seco sobre seco. Que é quando o pincel e o papel ainda estão secos, então ela vai bem pouquinha água e ela vai ficar mais forte. E ela não vai ficar com um aspecto tão aguado ou tão transparente.
tinta nessa técnica ela vai ficar muito mais consistente e ela não se espalha de maneira tão fácil. Ela também não vai ficar tão transparente. Aqui talvez não dê pra ver muito bem porque a tinta já é amarela e já é mais clara. E outro jeito legal também da gente fazer as manchas é a gente fazer uma primeira camada de mancha. E esperar secar. Agora a gente tem que esperar secar. Vamos botar isso no vídeo. Tu também pode acelerar isso e usar um secador de cabelo, que daí fica bem mais fácil. Dá pra fazer assim também. Eu acho que até dá pra fazer uns cortes legais com a gente fazendo secar o negócio. E depois que tu espera a mancha secar, tu vem e coloca mais tinta em cima dela. E daí vai ficar mais concentrado. Com isso tu pode fazer sombra ou detalhes. Tu pode usar cores diferentes também e daí vai ficar... acaba mudando um pouco a cor. Não muda tanto. Mas dá pra fazer coisas diferentes também. Então, agora nessa próxima técnica, nós vamos utilizar o álcool. Aproveitar que todo mundo tem em casa. Então, nós vamos pegar a tinta. Pode ser bem aguada. E colocar algumas gotinhas de álcool. Parece molécula, sei lá, não é molécula, não é disso. Vai, muito legal. É divertida, né? Então ela dá um efeito bem legal, fica bem divertido. Agora nós vamos usar o sal grosso para fazer algumas manchas. Para o sal grosso funcionar melhor, a mancha tem que estar bem molhada, senão não vai dar muito efeito. E agora a gente espera a tinta secar e depois a gente vai ver o efeito que fica. Depois que a tinta de aquarela com o sal grosso secar, a gente vai tirar. Nem precisa secar totalmente. Dá pra ver que ainda... Dá pra ver que ainda não secou totalmente, mas já tem um efeito bem legal. Então a gente vai tirar o sal grosso. Olha, isso é muito fedorento. Ah, fala aí como mostra. Pede mesmo. Mostra aí como é que faz. Como é que usa isso. Fede.
Esse coisa fedido. Então, a máscara de aquarela. Nos lugares que a gente passar a máscara, a tinta de aquarela não vai pegar. Então, primeiro a gente passa a máscara. A gente vai esperar ela secar e depois a gente vai usar a aquarela. É bom para fazer detalhes como o olho, o brilho do olho ou algum outro detalhe que tu queira deixar branco. Até para não borrar com outra cor. Mas a gente deixa secar e depois que a gente passar aquarela e que a aquarela secar, a gente vai tirar. Mas a outra opção que a gente vai usar é a vela, que ela não vai dar um efeito tão... Como que a gente fala? Tão... Certinho? Ela não vai dar um efeito tão certinho quanto a máscara, mas ela dá um efeito legal também. E ela é mais barata, né? Colocando tinta, então, em cima da máscara de aquarela e da vela. Mesmo passando, assim, a tinta por cima da máscara, por mais que fique, assim, essas bolinhas de tinta, depois a gente vai tirar a máscara. A gente vai puxar ela, então não faz muita diferença. Na vela, a gente não vai tirar, não tem como tirar a vela. Mas é um efeito bem parecido, de que a tinta não vai pegar em cima de onde a gente marcou. Não, a gente passou a vela. Isso, de onde a gente passou a vela. Mistura os dois, sim. Aham. E a vela, então, é uma opção bem mais barata do que a máscara. E não vai. E não tem o cheiro ruim. Cheiro de morte. Morte. E outra técnica de mancha também é o degradê, só que em cores diferentes. Daí tu começa pegando uma cor, coloca bastante água e vem em cima com outra cor. E agora a gente vai fazer o contorno dos nossos personagens. A partir das manchas que a gente fez, a gente vai criar personagens. E para isso, a gente vai utilizar ou uma nanquim, que se tu tiver em casa é muito bom, ou o próprio pincel. E daí a gente vai fazer o contorno com esse pincel. Para fazer esse contorno, o pincel tem que ser ou muito pequenininho, ou tem que ter essa pontinha bem fininha, que daí vai lembrar o contorno da nanquim, no caso. E para começar a fazer esses personagens, a gente vai utilizar o lápis mesmo, para fazer o contorno. Eu imaginei, vendo esse desenho, um peixinho. Então, um peixinho meio voador. E utilizando as demarcações, assim, no formato dele, eu tô criando. Essa atividade é bem legal pra quando tu tá meio sem inspiração, tipo, tu quer fazer alguma coisa, mas tu ainda não tem muitas ideias do que fazer. Então a gente faz isso mesmo pra, assim, se... Como é que se fala? Tipo, se... Soltar. Se soltar, se desapegar.
pode ser bem livre. Talvez alguns não saiam tão legais, mas outros vocês podem gostar bastante. Mas o que importa é ir criando de um jeito ou de outro. Se vocês quiserem, vocês também podem usar a própria tinta da aquarela para ir fazendo esses traços. Eu tô vendo, tipo, 2 olhos e um Sério, peitoral. eu tô vendo uma pessoa de perfil, tipo aqui o narizinho, assim. Ah, tá. É, eu tava vendo por dentro, assim, mas sim. Daí, tipo, um olho aqui. Tu acha que tá estranho demais? Eu nem entendi. É que, tipo, eu imaginei, tipo, aqui uma boca, um nariz, um olho. Tá. Pra utilizar o pincel como um... Não. Pra utilizar o pincel pra fazer o contorno, as linhas, tu pega... Eu costumo pegar o preto, mas também pode ser outra cor. E daí tu molha com a tinta praticamente seca, no caso. Tu molha um pouquinho o pincel e coloca o pincel na tinta com ela praticamente seca. E daí tu vai fazendo o contorno bem devagar. No início pode parecer um pouco difícil, mas depois tu vai se acostumando com o pincel. Dá pra fazer linhas mais grossas ou linha mais fina. Dá pra botar uma língua aqui fora. Muito bom. E aqui vocês podem ver que eu acabei dando uma borradinha, então a gente pode usar um papel toalha pra dar uma limpada. Dá pra usar o pincel seco também. Pois é, também dá pra usar o pincel seco. Eu sempre costumo usar esse aqui, daí eu faço assim. E daí ele vai limpando. A máscara de aquarela a gente tira com uma borracha, que ela vai sair mais fácil. Mas o papel já tem que estar bem seco para não acabar rasgando. Dá pra fazer várias coisas legais.